Hoje vamos falar sobre fotografia. Quero falar sobre fotografia porque eventualmente aqui no canal quero falar um pouco sobre como tirar fotografias com o telescópio, então eu queria dar aqui umas noções básicas de como é que a fotografia funciona, de como trabalhar no modo manual na fotografia. Para isso existem 3 pontos essenciais que vamos falar: a abertura do obturador, a velocidade do obturador e o ISO. Antes de falarmos sobre esses 3 pontos, existe outra coisa essencial que precisamos de perceber como é que funciona, que é o fotómetro. Está a aparecer um fotómetro aí em baixo, e o fotómetro é o quê? O fotómetro basicamente mede a quantidade de luz que existe na imagem. Se a luz tiver muita imagem, ela está sobreexposta. Se tiver pouca luz, ela está subexposta. Ou seja, sobreexposta ela está esbranquiçada, às vezes completamente branca. Se estiver subexposta, ela vai estar escura ou completamente preta. Existem 2 tipos de fotómetros que eu vos vou mostrar aqui, um para a Canon e um para a Nikon. Estão aí a aparecer os dois. Eu vou manter no ecrã o da Nikon, que eu estou mais familiarizado, mas é basicamente a mesma coisa. A maior diferença entre os dois é que o subexposto e o sobreexposto estão trocados um para o outro. Para nós começarmos a perceber o que é uma imagem com muita exposição de luz ou com pouca exposição de luz, eu vou começar aqui por vos dar um exemplo, assim sem mais nenhum fator. Vamos focar ali no fundo. O que está a aparecer agora na imagem é o meu fundo, assim. Isto aqui está numa exposição ideal. E agora então vamos mudar o fundo para uma imagem com muita exposição, ou seja, a imagem vai estar com muita luz. Como podem ver, a imagem está completamente branca ou praticamente branca, mal dá para ver as coisas, e é isso que acontece: entra demasiada luz no sensor da câmera e a imagem então fica com demasiada luz. Agora vamos mudar para uma imagem com pouca exposição, que ela vai estar praticamente preta, porque entrou pouca luz, então não vamos conseguir ver a imagem em condições. Agora que já falámos um pouco sobre o fotómetro, vamos falar um pouco sobre os 3 parâmetros principais. Primeiro vamos começar pela abertura. A abertura do obturador é o que define a quantidade de luz que vai entrar no sensor. Nós podemos ter a lente muito aberta ou a lente muito fechada, como se fosse uma cortina que estivesse a tapar a quantidade de luz que entra. Como se fosse uma cortina, por exemplo, no vosso quarto. Se vocês tiverem a cortina toda aberta, vai entrar muita luz; se estiver muito fechada, vai entrar pouca luz. Para vos dar um pouco o exemplo de como a abertura pode influenciar um pouco a imagem, vou focar aqui outra vez no fundo e vou variar as aberturas. Claro que isto é uma simulação, nada disto é o que acontece de facto, mas dá para vocês perceberem um pouco de como as coisas variam. Vão estar aí a aparecer as aberturas enquanto eu estou aqui a falar. Eu fiz aí uns esquemas que acho que vai ficar interessante. E podem ver que a imagem vai variando, vai ficando mais clara e mais escura consoante a abertura que ela tem. Vamos então agora falar da velocidade do obturador, que é o que define quanto tempo a luz fica a entrar no nosso sensor. A velocidade do obturador é um pouco mais complexo do que a abertura, porque isto vai definir bastante como é que a vossa fotografia vai ficar. Existem vários exemplos. Eu vou dar aqui um exemplo de uma imagem de longa exposição e uma imagem de baixa exposição. Se o obturador estiver muito tempo aberto, o obturador normalmente pode estar aberto entre 30 segundos, geralmente é o máximo. Depois existe o modo bulb, que podem manter o obturador aberto o tempo que quiserem, e no caso da minha câmera, por exemplo, ela vai até aos 4000 avos de segundo. Vou pôr aí alguns exemplos de fotos que eu fui tirando com diferentes aberturas. Eu vou deixar aí todas as definições debaixo de cada foto, da abertura, da velocidade e do ISO, tudo vai estar aí, e vocês vão perceber um pouco como ela funciona. Uma imagem que, se vocês quiserem captar uma imagem de uma coisa que se esteja a mexer e quiserem captá-la com detalhes, o vosso obturador vai ter que estar aberto pouco tempo. Por exemplo, vamos dar o caso de, por exemplo, 2000 avos de segundo. Se quiserem captar, por exemplo, um carro a passar e quiserem captar com detalhes. Lá está, eu não sei se esses são os valores exatos, estou a dar apenas um exemplo. Mas, como o obturador vai estar muito pouco tempo aberto, essa imagem vai ficar escura. Então vão ter que compensar com a abertura e o ISO, em caso de a abertura não chegar. Geralmente o ISO tenta-se manter sempre o mais baixo possível para a imagem não ficar tão granulada. Se vocês quiserem captar uma coisa que esteja em movimento, mas quiserem captar o movimento dessa coisa, por exemplo, uma cascata é um exemplo que se usa bastante, podem deixar o obturador aberto mais tempo. Por exemplo, 5 segundos. vai-vos aparecer o caminho da água, fica bastante interessante. Então, se vocês tiverem o obturador aberto muito tempo, vai entrar bastante luz, ou seja,
vão ter que diminuir então a abertura do obturador e diminuir também o ISO para tentar evitar que a imagem fique então com muita exposição. No caso de uma cascata, geralmente durante o dia, mesmo com tudo no mínimo, vai ficar muito escura. Então existe esta pecita que eu comprei, isto aqui é um filtro polarizador, também conhecido como ND Filter, e ela basicamente, este aqui o que eu tenho é variável. Existem uns que bloqueiam a luz numa quantidade fixa, ou não, pode-se variar, e ele serve para impedir a entrada de luz. Então por último temos o ISO. O ISO é um pouco diferente dos outros. O ISO é como se fosse uma iluminação artificial que vocês estão a dar à imagem. Por exemplo, geralmente um ISO baixo é recomendado para manter a qualidade da imagem. Há imagens em que tem que ser com um ISO elevado. Eu vou para imagens com um ISO baixo e um ISO elevado, para vocês verem um pouco a diferença. Vou para aí duas e vão aparecer pelo resto das definições em baixo, como é óbvio. E basicamente o ISO, se o ISO for baixo, geralmente o mínimo é 100, a imagem vai receber pouco dessa iluminação artificial. Se receber um ISO, por exemplo, 1600 elevado, a imagem vai ficar granulada, o que não deixa as imagens bonitas, como é óbvio. Para vocês perceberem um pouco como o ISO então influencia o ambiente, eu vou tirar fotos deste mesmo local com o ISO mais baixo e com o ISO mais elevado. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que não tenha ficado confuso, ainda vou rever a edição, como é óbvio. Eu tenho a impressão que ficou um pouco confuso, mas espero que tenha ficado tudo bem. Eu espero que o áudio esteja bom, eu estou ali a ver o meu microfone não está a captar o áudio muito bem. Eu estou a gravar também com o microfone da câmera e com o microfone do meu telemóvel. Espero que um deles pelo menos fique decente para este vídeo. Desde já peço desculpa também da semana passada não ter havido vídeo, estava meio doente. Eu ainda gravei o vídeo, mas quando fui editar não consegui pôr aquilo no ar, não estava bom. Então espero que este esteja a ficar melhor também. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, partilhem, quero falar mais sobre fotografia, quero mostrar o que eu uso para fotografar com o telescópio, para vocês não cometerem os erros, alguns dos erros que eu cometi ao comprar as peças para o meu telescópio. Então é isso, espero que tenham gostado, até à próxima.